Senhor, como é bom termos a certeza de que somos queridos aos Teus olhos. A certeza de que não somos jogados ao longo de uma estrada e ficamos ali soltos sem qualquer cuidado. Que o Senhor nos carrega, nos abraça, que o Senhor nos resgata. Fica conosco agora, Pai, continua aqui conosco e nos inspira e toca o nosso coração mais uma vez, para que possamos sair daqui transformados pelo Teu poder e pelo Teu Santo Espírito. Pedimos em Teu nome, Jesus Cristo. Amém. Como é bom estarmos juntos, não é? A gente já sai completo, nós já fica completo depois de louvores, adoração, do momento em que a gente entrega o nosso ser sem reservas. Nós temos o costume muitas vezes de segurarmos e montarmos uma capa de proteção, mas às vezes quando a gente escuta uma música poderosa, quando a gente se conecta com o alto diretamente com os céus, parece que tudo aquilo que a gente estava guardando, tudo aquilo que a gente estava segurando para não mostrar para os outros, a gente começa a ficar vulnerável e a gente começa a se conectar com o céu. E quando isso acontece, parece que a vida fica mais leve, parece que a vida fica mais completa. Que bom que você veio. Essa história que nós vamos ler agora, que está em 1 Reis, capítulo 17, ela foi uma história separada pelo céu para você, para que você se identifique com essa história, que talvez de alguma maneira, em alguma dimensão, seja a história da sua vida neste momento. E que você talvez tenha necessidade, você tenha vindo a essa igreja porque Deus te inspirou para você ouvir esta mensagem e que ela seja realmente uma mensagem enviada diretamente do céu. Nós vamos ler esse texto, os versículos, os versos, todos vão estar na tela, então eu quero convidar você para me acompanhar aqui. E o texto começa da seguinte forma, 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 8, diz assim: Então o Senhor Deus disse a Elias: Apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. No verso seguinte diz assim: Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, logo no portão, é incrível como Deus coordena as coisas. E tudo se encaixa de acordo com o seu plano. E quando ele chegou no portão, quem estava ali? A viúva de Sarepta. Ele encontrou a viúva que estava catando lenha, tirando ali, pegando os últimos, alguns gravetos que estavam por ali por perto. E aí Elias, o profeta conhecido, poderoso da Bíblia, disse para essa mulher: por favor, na nova versão, na tradução da linguagem de hoje, diz assim: por favor, me dê um pouquinho de água para eu beber. E ela não pensou duas vezes, e ela saiu, diz a Bíblia, para buscar a água para o profeta Elias, que talvez ela nem conhecesse ali naquele momento, mas foi buscar água para ele. Mas ele a chamou e falou: oi, viúva, porque não tem o nome dela ali, né? Então, viúva, mulher, você pode também, eu queria que você trouxesse pão para mim, por favor. Pedido diferente, inusitado ali, né? Só que naquela hora aquela mulher deve ter parado, ela devia estar ali com o cântaro dela, onde ela ia colocar água para Elias. Aquela hora, aquele pedido deve ter doído no seu coração. Ela parou, com alguma dificuldade ela deve ter virado para trás, olhou para Elias e falou assim: olha, eu juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Eu só tenho um punhadinho de farinha de trigo numa tigelinha e um pouquinho de azeite num jarro. Eu estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar, alguma coisinha para mim e para o meu filho. E olha que informação que dói no coração. Ela disse assim: nós vamos comer e depois nós vamos morrer de fome. Isso não toca o seu coração? Eu me sinto profundamente
tocado quando eu leio a história dessa mulher. E às vezes nós não nos identificamos, porque ali eles estavam passando por uma seca tremenda, era no passado, e a gente estava falando de uma mulher que era viúva, que já era maltratada pela sociedade, de uma maneira tão injusta, e ela e o seu filhinho. E uma pessoa que volta para você e diz assim, olha, eu vou comer, não posso te dar mais porque eu vou comer, vou fazer um pãozinho para o meu filho e depois nós vamos morrer. Simples assim, nós vamos morrer. Mas aí vem a resposta tão bonita de Elias e, na verdade, a resposta que veio diretamente do céu para aquela mulher. E eu acho que é a resposta do céu que veio para você hoje. Eu não sei por que você veio aqui hoje. Talvez você teve uma semana tão difícil, cheia de problemas, talvez cheia de desilusões, de frustrações. E você, na verdade, estava a ponto de desistir. Deixar isso para lá, acho que não é para mim, não dá certo, não sei mais o que fazer. E aí você resolveu vir aqui. E aí hoje Deus está dizendo para você, não se preocupe. E aí Elias disse isso e ele falou assim, ó, pode ir, vai preparar a sua comida. Mas primeiro você faz um pãozinho com farinha que você tem, com aquele pouquinho que você tem, faz para mim. E aí você traz para mim, tá bom? Que pedido, né? Numa situação daquela, traz para mim. E o resto para você e para o seu filho. Pois aí vem então a parte maravilhosa da promessa de Deus. Diz assim, pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto agora para você, viúva, e para o seu filhinho. Não acabará a farinha da sua tigela, e nem faltará o azeite no seu jarro, até o dia que eu, o Senhor, fizer cair chuva novamente. Não vai faltar mais. Vai ter todos os dias comidinha para vocês. E aí então a mulher ouviu aquilo, creu naquilo, porque ela fez. Ela foi, ela seguiu a orientação de Elias e de Deus através de Elias. E aí diz o texto no verso 15 em diante, então a viúva foi e fez como Elias tinha dito. Fez lá um pãozinho e aí deu o pãozinho para Elias. Só que ela ficou surpresa, porque diz o texto, todos eles tiveram comida só para aquele dia? O que diz o texto? Para muitos dias. E como o Senhor havia prometido, por meio de Elias, não era uma promessa de Elias, era uma promessa do céu. As promessas que nós lemos na Bíblia não são as promessas dos profetas para a gente, elas são as promessas do céu, para você e para mim. E aí, como o Senhor havia prometido por meio de Elias, diz o texto, não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Que coisa mais linda, eu não sei como funciona esse milagre, é difícil para a gente entender, mas eu imagino que a jarra ali cheia, a tigelinha com a farinha, talvez uma tigelinha de barro, que ela usava com uma tampinha para ter a farinha, então ela pegou o restinho, tinha uma xicrinha de farinha, e ela fez o pãozinho, e aí ela pôs a tampa. Quando ela põe a tampa na tigelinha onde tinha farinha, fez o pãozinho. Ela falou assim, mas o profeta falou que ia ter mais farinha e acabou, eu vi, eu tirei a última parte. A hora que ela tira a tampa, estava cheio de farinha. A hora que ela olha para o jarro de azeite, estava cheio de azeite. E ela pôde fazer de novo, e diz a Bíblia, não faltou farinha. E eles comeram, tiveram comida por muitos e muitos dias. Que história, né? A gente já podia ir para casa, nós poderíamos ir completos para casa, na certeza de que os problemas passam, Deus está junto da gente e a gente recebe a bênção de Deus em algum momento, ainda que seja no momento da sua morte. Porque era o caso dela. Ela recebeu a resposta de Deus no último momento da sua vida, porque ela disse, nós vamos comer e depois nós vamos morrer. Às vezes nós oramos uma vida inteira para receber uma resposta, mas as respostas do Senhor vêm. Talvez elas não sejam as respostas que você espera, mas elas vêm. Essa é a promessa do céu. E eu não sei, mas talvez você agora olhando para essa história tão profunda e tão dura, tão difícil, mas que teve um final tão lindo. E agora quando você olha para a sua vida, a pergunta que eu queria que você respondesse para você mesmo, qual foi o meu momento mais difícil no meu relacionamento com Deus, dentro da minha vida, em que eu precisei, ou estou precisando,
ouvir a voz de Deus através de alguém ou através da sua palavra. Qual é o momento que eu estou vivendo? Talvez eu não tenha comida realmente para os próximos dias. Talvez eu não tenha um emprego que vai me providenciar os recursos financeiros para essa alimentação. Talvez eu tenha um problema de saúde na família que seja absolutamente sem saída, incurável, ou eu mesmo estou passando por isso. Eu não sei qual é o seu problema, mas quantas vezes na sua vida agora, sabendo da história dela, ou relembrando a história dela, quantas vezes você já se sentiu como a viúva de Sarepta, no fim da linha? Será que hoje você está se sentindo no fim da linha da sua esperança, da sua vida? Bom, se é assim, você veio no lugar certo. Essa mensagem é para você. Quando a gente olha para essa história da viúva de Sarepta e do seu filhinho e de Elias, a gente começa a transportar isso para os nossos dias. E olha, nós vivemos dias difíceis da história do nosso mundo. São dias marcados pela ansiedade. Nós vivemos ansiosos por tudo e por todos. E aí, essa ansiedade, ela vai para um extremo tão grande e isso nos traz uma sensação de esgotamento. A gente já não tem mais forças para nada. Você já se sentiu assim? Tão ansioso? Por exemplo, que você vai pregar na igreja do Campolim e aí você acorda à noite para pensar nisso? Já aconteceu com você? Pois é. E outras coisas, você tem uma prova no dia seguinte, uma reunião importante, alguma coisa que seja realmente relevante e você fica ansioso. Essa é uma ansiedade que todos temos. Mas existe o que nós chamamos o transtorno da ansiedade, quando isso ganha uma dimensão que começa a nos congelar em relação à vida. A gente não consegue mais caminhar. E aí a gente precisa de ajuda, a gente precisa de tratamento, de cuidados. E hoje nós temos esses transtornos ou essa sensação terrível de esgotamento, vem do lado emocional, pelas dificuldades que a gente está passando, pelas questões de relacionamento, né? E aí a nossa vida começa a ficar difícil. Isso é tão complicado quando a gente chega no transtorno de ansiedade, especialmente ligado às questões emocionais. Eu vi uma estatística de que nós temos o terrível privilégio de, como país, sermos o país com o maior número de pessoas com transtorno de ansiedade do mundo. Nós temos 9,3%, segundo a OMS, de pessoas com transtorno de ansiedade no Brasil, o que mais ou menos nos leva para o número de 18 milhões de pessoas com transtorno de ansiedade. E as questões emocionais pesam muito, e aí a gente se sente oprimido, e aquele peso sobre os nossos ombros parece que nós seremos destruídos. Mas nós temos outras ansiedades. Nós temos as ansiedades que vêm do esgotamento espiritual. Às vezes, nós olhamos para a religião de uma maneira diferente da maneira como Deus olha para nós. E aí nós depositamos, às vezes, na religião algumas questões que não necessariamente são colocadas da forma mais adequada e correta, e nos sentimos angustiados, e às vezes desistimos. Eu vi uma estatística de um instituto de pesquisa nos Estados Unidos, PEW, e esse instituto dizia que na década de 70, mais ou menos 6% da população americana dizia que não acreditava em absolutamente nada, não tinha religião. Eram considerados os sem religião. 6% na década de 70. Na década do ano 2010, final de 2010, começo de 2020, a mesma pesquisa mostrou que de 6% agora eram 22% da população, quase um quarto da população americana dizendo: eu não tenho religião, eu estou esgotado, a religião não está funcionando para mim, ela está pesando demais nas minhas costas. Mas nós temos ainda o esgotamento físico, a nossa correria do dia a dia, e aí eu me lembro que hoje nós estamos conectados 24 horas por dia, né? Os que estão trabalhando, estão nativas, sofrem demais, porque você tem o WhatsApp, o e-mail, o celular, a internet, são as reuniões virtuais, e você não consegue mais parar. E as respostas parece que são solicitadas imediatamente. Eu trabalho numa empresa que tem pessoas em vários países do mundo, né? E às vezes as pessoas mandam
a mensagens no horário do seu país, e às vezes a gente se sente tentado a responder durante a madrugada e a noite, quando chega. Então, nós temos um problema muito sério, e olha, como isso mudou ao longo do tempo. Eu me lembro quando eu era um pouco mais jovem, há uns bons anos atrás, a gente não tinha então celular, não tinha internet, não tinha WhatsApp, e a vida se restringia basicamente ao celular fixo, um e-mail, olha lá, e ao dia a dia de trabalho. Mas aí inventaram uma coisa, antes do celular, que era muito diferente, muito legal. Eu até contei no sofá jovem ali, na sala dos jovens, e que se chamava, a grande invenção chamava-se pager. Ó, pager. Bonito, era um negocinho que você colocava, tinha até um grampinho para colocar no cinto, né? A pochete daquela época, né? Você punha aquele pager. No começo ele acendia uma luz apenas e vibrava dizendo, como que alguém dizendo, né? Tem uma mensagem para você. Só que não tinha nada, você não via, não falava, não olhava, e você tinha que ligar numa central, aí você ia num telefone ou num orelhão, um telefone público, e discava um número, e aí lá pedia o seu código, você digitava o seu código, e aí a pessoa atendia uma pessoa do outro lado, e a atendente dizia assim, o senhor Marcelo? Sim, sou eu. Muito bem, senhor Marcelo, nós temos um recado. Eu vi que tem um recado. Então, qual é o recado? O recado é o seguinte, amor, passe no supermercado e compre brócolis. Era assim. Aí eu falo, tá, super sem graça, né? Obrigado, já anotei aqui, tá bom. Aí na hora que ia desligar, às vezes a atendente, quando era mais simpática, falava assim, senhor Marcelo, mais uma coisa. Sim, pois não. Não esquece, hein? E aí, tá bom, obrigado. E a gente desligava. Depois ele evoluiu e apareceu uma telinha. E aí você conseguia ver a mensagem, era menos vergonhoso. Porque aí escrevia lá, amor, passar no supermercado e comprar brócolis. Aí você lia nas letras na telinha e estava tudo certo. Depois a gente evoluiu, mas hoje a gente fica no limite da nossa capacidade. Nós fazemos 10, 15, nós somos completamente multitarefa e a gente realmente está chegando naquela sensação de esgotamento. E aí tem o último caminho do esgotamento, que é o esgotamento financeiro. Nós também somos super cobrados em relação às nossas finanças. Semana passada a gente teve uma palestra sobre finanças, hoje nós teremos uma outra palestra com o Tiago sobre finanças e como organizar, uma série de coisas legais, vocês viram aqui nos anúncios. Mas hoje as pessoas elas estão comprometidas com as suas finanças, isso tira o sono, isso destrói casamentos, isso destrói a vida e até mesmo prejudica o seu relacionamento com Deus. Quando você não cuida das suas finanças, isso também nos leva à sensação de eu não aguento mais, eu não consigo mais. E nós estamos passando por isso. Mas avançando em relação à história da nossa viúva e do seu menininho, eu separei aqui o que seria um fluxo da salvação de Deus para aquela família. E quem sabe não vai ser também o fluxo de salvação da sua vida hoje. Quem sabe isso você não se identifica com esses passos e esses pontos para ver aonde você está e talvez como você pode usar desse maravilhoso carinho de Deus na sua vida. E para você entender que você é a menina dos olhos de Deus, como a gente viu há pouco aqui na música. A primeira coisa que acontece numa situação é sobre o problema. É quando o problema vem. Na verdade, nós temos algumas certezas na vida, mas duas delas são super importantes. A primeira verdade, qual é a verdade universal? Todos nós vamos morrer. Concorda? Ninguém é eterno. Essa é uma verdade universal. Dizem os especialistas que as coisas estão mudando, que a gente ainda vai morrer, mas eu vi um especialista de tecnologia falando esses dias que com o crescimento e o desenvolvimento exponencial da inteligência artificial e da capacidade de computação, né, dos equipamentos cada vez mais incrível e acima de qualquer expectativa, já estamos no processamento quântico, chegando ali. É um negócio impressionante aonde nós vamos e na velocidade que vamos para esse lugar. E aí esse especialista dizia, olha, se você... Eu achei sensacional a afirmação dele. Ele disse assim, se você sobreviver mais 5 ou 10 anos, a partir de hoje, você vai viver até os 120 aos 140, tem uma grande possibilidade disso acontecer. Aí eu fui entender um pouquinho mais. E ele disse o seguinte, que daqui 5 ou 10 anos, a capacidade tanto de processamento, de análise de dados, né, dos computadores, dos chips e tudo mais, junto com a inteligência artificial, que vai poder fazer uma análise praticamente além do humano, né, entendendo os cenários,
soluções e descobertas médicas ou da medicina que levariam 30 anos vão acontecer em 1, 2, 3 anos. E doenças que seriam curadas nas próximas 4 décadas, talvez sejam curadas em 2, 3, 4, 5 anos. Então ele diz assim, se você sobreviver, se prepare que você vai viver muito mais do que você vive hoje. Não sei se 120 ou 140, mas ele diz, você vai viver mais. Nós vamos estar nas nossas casas daqui a pouquinho com os robôs, né, com os humanoides, que já estão aí, viu? Isso não é coisa de história de filme. Eles já estão, você já pode comprar alguns e reservar outros para o final do ano ou começo do ano que vem. E eles vão fazer as tarefas na sua casa. Tem a aparência humana, né? Eu sei que eles não vão conseguir fazer coisas muito, talvez, tão boas. Eu já até comentei no primeiro culto, como a Márcia do Miguel, que faz aquele bolo de chocolate chamado chiffon, que é o mais famoso de Sorocaba, talvez do Brasil, e esse bolo é tão gostoso. Ou a minha sogra, que faz o pão integral e pão doce mais saborosos que eu já vi. Eu perguntei para ela uma vez, eu chamo ela de tia, né? Que a gente se conhece desde que eu tinha 13 anos, e ficou, né? Casei e ficou como tia. Então a tia Jurema falou, tia Jurema, como que a senhora faz esse pão tão gostoso? Conta para mim como que é a receita. E aí ela falou assim, fácil, vem aqui. Olha, você põe um tanto de farinha, um tanto aí, tá bom. Aí você põe um tanto de água, aí um tanto de fermento, um pouco de fermento. Eu falei assim, não tem medidas específicas? Ela falou assim, medidas? Não, a gente vai sentindo. Aí põe a massa e vai sentindo ali na mão. A hora que a massa, se precisar mais, você põe mais farinha, se precisar mais... Eu falei assim, olha, quando ela falou um tanto de farinha, eu já estava perdido, porque já não dá para a gente seguir, né? Imagina um robô humanoide falando assim, vamos sentir a massa, né? Acho que em algum momento talvez ele consiga desenvolver essa sensibilidade humana, mas não vai ser fácil, a missão é difícil. Mas a primeira coisa que acontece, que a gente sabe então que é verdade, é a história de que a gente vai morrer. A segunda verdade é que nós vamos passar durante esta vida por problemas. Não tem mágica. Eu gosto muito daquela frase, não sei se eu gosto ou pelo menos reconheço que ela é correta, que diz assim, está tudo ruim na sua vida? Não se preocupe, isso vai passar. Vai passar. Piorar também é nova. Ela diz assim, vai piorar. Pode acontecer também. Mas a base, pelo menos da que eu conheço, a frase diz assim, está tudo ruim na sua vida, não se preocupe, isso vai passar. Ou piorar, mas vai passar também. Pode ser que piore antes de passar, não sei, mas vai passar. E passa mesmo, né? São ondas. E a mesma frase, ou o mesmo conceito ali termina dizendo, está tudo muito bom na sua vida? Está tudo joinha? Tudo certinho? Olha, eu só queria te avisar que também não vai durar para sempre. As coisas também boas também passam, também se alternam com as coisas ruins. Então essas são as situações. E os problemas, eles vêm. E eles geram essa situação de desconforto, de sofrimento e de dor. Só que o problema, como aconteceu com a viúva de Sarepta, o que acontece? Quando o problema vem à nossa vida, o problema ele gera uma crise. E essa crise escancara a fragilidade do que nós somos. O super-herói, ele fica de férias durante o problema na nossa vida. O nosso super-herói interno. E a gente começa a encarar o problema e fala assim, uau, eu realmente sou frágil. Olha que interessante, no caso da viúva foi quando ela disse assim, olha, Elias, profeta, eu tenho só um pouquinho, um punhadinho de farinha e um pouquinho de azeite. É tudo que eu tenho. Eu não tenho mais nada. É o momento em que você fala assim, não há nada que eu faça porque eu não tenho dinheiro para comprar, não tenho nem onde comprar, porque está no momento da seca, ninguém tem para vender. Eu não sei mais o que fazer. Eu cheguei no limite da minha capacidade de solucionar o problema. E agora não dá mais. A beleza, se a gente pode usar essa palavra, quando vem um problema, ou se a gente pode tirar algo positivo dessa situação, é que a gente percebe o quão limitado nós somos. O quão não suficientes em determinadas situações nós somos. E aí começa o processo da salvação. É maravilhoso ver como Deus ele nos ajuda nos momentos de dificuldade, como ele se manifesta a partir daí. Então, primeira fase desse fluxo da salvação que aconteceu com ela e talvez esteja acontecendo com você, é estar passando por um problema. E quando o problema vem, a primeira reação que nós temos é o quê? Medo. E aí o que vai dar? E aí o que vai acontecer?
Para onde nós vamos? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir o emprego que eu quero? Será que eu vou conseguir receber uma resposta positiva do pedido de casamento que eu vou fazer? Eu não sei você, mas na época que eu namorava, e eu comecei a namorar há muitos anos, de namoro nós completamos 36 anos. Olha, é bastante, né? E de casados, 31, 5 anos de namoro. Eu me lembro que todo o processo na minha época era muito formal. Então, quando nós começamos a namorar, eu tive que ir um dia lá na casa da tia Jurema, que faz pão doce e pão salgado, e eu tive que respirar fundo, né, no alto dos meus 16, 17 anos, e falar: tia Jurema, eu estou namorando com a sua filha, tudo bem? A senhora permite? Tudo certo? E depois, no dia de casar, a mesma coisa: olha, nós estamos ficando noivos, queremos casar. Então, dá medo, e a gente tem medo dessas situações, e está tudo certo. O medo é uma reação colocada em nós por Deus. O medo, ele te afasta dos problemas, ele te ajuda a ter discernimento em determinadas situações, desde que ele esteja dentro do controle. Quando o medo sai do controle e domina a sua vida, aí ele é um problema. E aí nós temos situações de desespero, de falta de expectativas e de esperança. Então, o medo precisa estar dentro de uma situação de controle, mas ela é uma reação natural. O autor cristão Max Lucado, ele diz que o medo é como se você estivesse jogando alguém numa sala escura, trancado ali essa sala e jogado a chave fora. Esse é o medo, é uma situação de desconforto pleno. E no caso da viúva, foi quando ela disse essa frase que dói tanto na gente: nós vamos comer e depois a gente vai morrer. Difícil falar isso, né? Principalmente quando você está falando de você e do seu filhinho. Nós vamos morrer. Eu não consigo resolver o problema. Medo. Ela estava sentindo medo. É normal que a gente sinta medo, e é normal que talvez você tenha vindo aí dessa semana com o coração apertadinho porque você está com medo de situações difíceis que se apresentaram diante de você. Olhe para Deus, porque nele nós temos promessas incríveis, como, por exemplo, aquela que diz assim: não se turbe o vosso coração. Quando ele disse isso, ele está dizendo: olha, eu vou tomar sobre o seu peso, né? Vai estar sobre as minhas costas, né? Toma o meu jugo, que ele é mais leve que o seu, e eu pego o seu. Para mim, esse é o caminho para a gente deixar o nosso medo sair dessa prisão, ou nós sairmos da prisão que o medo nos coloca. Avançando nesse fluxo todo da salvação, a gente tem um dos momentos ali, quando a gente reconhece essa nossa incapacidade, muito conectado com o começo, no momento do problema. E isso aconteceu para a viúva, quando ela disse assim: olha, eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Sabe? Quando a gente olha para trás e vê que a gente não tem nada, a gente começa a perceber a nossa dependência de algo superior, maior, quando a gente começa a perceber a nossa dependência de Deus. E é interessante porque esse a não ser que ela falou, né, ali no texto bíblico, era tudo o que Deus precisava. Deus só precisa ouvir de vocês: eu não consigo, Senhor, mas é só isso que Deus quer. Porque quando a gente reconhece que a gente não tem o suficiente, nós permitimos que Deus seja o nosso tudo. Perceberam? Quando a gente percebe que não tem o suficiente para resolver uma situação, nós permitimos que Deus seja o nosso tudo. Nessa correnteza de salvação veio ali, durante o processo da viúva de Sarepta, o momento da promessa. E sabe, Deus tem esse mecanismo de agir. Ele faz a promessa para depois nos dar a liberdade, ou a libertação, um milagre. Então a promessa do céu antecede o milagre. Talvez você não tenha visto o milagre, mas essa parte é tão importante porque ela te dá esperança de que o milagre vai vir, de que a solução virá de uma maneira ou de outra. Sabe quando isso aconteceu para ela? Quando o profeta volta para ela e diz assim: a farinha, escuta aqui, querida, escuta aqui, amada, filha do Senhor, menina dos olhos de Deus, escuta, a farinha não vai acabar e o azeite não vai faltar. Fica tranquila.
E hoje Deus está dizendo para você que veio aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia do Campolim, em Sorocaba, a cidade mais bonita para se viver. E é mesmo, né? Bonita. Mas está dizendo para você hoje, olha, eu vou resolver o seu problema. Nós vamos juntos. E aí eu gosto muito daquele texto que diz assim, quando você passar pelo vale da sombra e da morte, eu vou tirar você do vale da sombra e da morte. É isso que diz o texto da Bíblia? Não, ele diz assim, quando você passar pelo vale da sombra da morte, eu estarei com você. É essa a promessa de Deus. Porque ele, apesar de desejar e ter expressado isso diversas vezes e de diversas maneiras na Bíblia, ele quer que você viva bem aqui. Esse é o desejo dele, com felicidade, com alegria, e que as coisas possam fluir bem na sua vida, mas o objetivo dele é salvar a sua alma, a sua vida, para que você possa viver com ele eternamente no céu e depois aqui na terra, viver com ele eternamente, quando ele voltar, né, de acordo com aquilo que nós e toda a cristandade, todo o universo cristão crê que é a volta de Jesus. Esse é um dos pontos que, de alguma maneira, tem uma certa convergência de todas as denominações cristãs. Por que nós temos essa convergência? Porque isto saiu da boca do próprio Jesus. Eu vou embora, eu vou morrer, mas, o que diz a Bíblia? Voltarei. Ele vai preparar um lugar, foi preparar um lugar para a gente, mas ele prometeu que ele também voltaria, e voltaria para nos resgatar. Então, a promessa, ela antecede o milagre. Talvez a gente viva só durante a promessa. E a resposta pode vir lá na frente, quando Jesus voltar e solucionar os nossos problemas. Mas viver na promessa nos traz esperança. E ser humano vive para ter esperança. Ser humano que perde a esperança deixa de ter vontade de viver. Nós somos criados assim, para viver com esperança, olhando para o futuro. E aí ele diz assim, ó, se você confiar, João, Maria, Marcelo, se você confiar hoje, dia 12 de abril, eu cuido do restante. Confia, confia. Essa é a promessa. E aí tem a linda promessa de Deus, né? Diz assim, o justo viverá pela fé. Na verdade diz mais, o justo viverá da fé. É a fé que nos faz viver, é a esperança, é a promessa que nos faz viver. E quando a gente fala de fé, vem aí o finalzinho do nosso fluxo de salvação, nessa história e na nossa vida, é quando colocamos a fé em movimento. A fé precisa de movimento, fé não para. Eu já contei isso algumas vezes, né? Mas não dá para você já, não sei, imagino, né? Mas você já tentou subir uma escada rolante no shopping quando a escada está descendo? Você já fez, né? Olha só. É uma alegria, né? Vou vencer a escada rolante. Só eu e ela fizemos, mais alguém fez isso já? Ah, bom. Maioria absoluta. Eu tentei fazer isso uma vez. Eu subi num shopping center e eu descobri algumas coisas importantes da física, mas eu vou explicar para vocês. Eu tinha uma escada enorme num shopping center, bem grande a escada, e eu ia na parte de cima, naquele andar, e eu cheguei, né, naquele andar, e aí vi alguma coisa, aí resolvi descer. Tinha uma escada rolante descendo do outro lado, enorme escada rolante, muito grande. E aí eu desci. Quando eu estava mais ou menos ali no primeiro terço da escada, eu falei, eu precisava pegar numa loja alguma coisa aqui em cima, tal. Resolvi voltar para aquele andar. Só que eu falei assim, a escada rolante, isso tudo em segundos, né? Essa escada rolante é tão longa, como é que eu vou fazer para voltar, descer, subir, vou perder tempo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou subir a escada rolante ao contrário. Enquanto ela está descendo, eu vou ser absolutamente impecável e vou subir a escada rolante mais rápido. E aí eu descobri como a física ela é implacável. A física e a biologia, né? Dependendo do corpo atlético, tudo isso emplaca um resultado lá no final. Eu virei rapidamente, não tinha ninguém, eu olhei primeiro, né, para não passar tanta vergonha. Eu olhei, não tinha ninguém sozinho na escada, e eu virei e comecei a subir a escada. No princípio foi muito fácil, eu achei que eu estava simplesmente assim, cumprindo a minha tarefa com qualidade excelente. E eu comecei a subir e consegui subir mesmo, né? E a escada descendo eu subi. Só que eu esqueci que a escada era muito longa e que a escada não cansa. E eu canso.
E eu me lembro que chegou a um determinado ponto, eu já não conseguia mais acompanhar o ritmo da escada. E aí eu comecei a não sair do lugar. Essa é a lei da física. Para você subir, né, você está descendo, eu tenho que ser mais rápido que a escada. Se eu corro e subo na mesma velocidade da escada, o que acontece? Não sai do lugar. Só que a gente cansa mais. E aí eu comecei a subir numa velocidade inferior à da escada e eu comecei a ir para trás. E a minha perna começou a tremer. E eu tentei acelerar e nesse momento eu errei o passo. E eu bati a minha canela numa dobrinha daquela escada, que aquilo é quase uma arma, né? Do jeito como ela está formada. É porque não é para subir, ela é para descer. E eu bati a canela e aquilo doeu tremendamente. Eu levantei. Eu falei assim, eu não vou conseguir subir. Eu virei porque a dor era terrível. E eu desci a escada como se nada tivesse acontecendo. Chorando por dentro e olhando para si, torcendo que ninguém, né, tivesse visto aquela cena assustadora. E eu tinha machucado muito a minha canela. E eu aprendi que é assim que funciona. Mas o movimento da fé é um movimento que tem que ser sempre para avançar. A Bíblia diz assim, olha, a fé sem as obras, ela é o quê? Morta. E é por isso, porque a fé precisa ser colocada em movimento, e aí tem ali a parte onde ela colocou a fé dela, a fé em movimento lá, a viúva de Sarepta, quando ela disse assim, eu só tenho isso, ele falou, vai, faz, assim mesmo. Aí ela fez o quê? Ela foi, ela atendeu, ela respondeu, e diz a Bíblia, e fez como Elias lhe dissera. E ela fez e recebeu a bênção logo na sequência. E tem um texto que eu achei interessante, um pensamento, diz assim, a fé que não age, a fé que não se movimenta, é só um pensamento bonitinho. Não existe, na verdade, ela não se concretiza, ela não floresce. A fé verdadeira que vem do céu, ela gera movimento, gera ação, gera decisão. Vou, não sei quais serão os resultados, mas eu vou, porque eu vou pela fé, pela mão de Deus. Aí o impossível se torna diário, as coisas começam a acontecer de uma forma tão boa, aquilo que você precisa, de repente começa a aparecer, o resultado começa a aparecer, e para ela apareceu também. Lá em 1 Reis, no verso 16, do capítulo 17, diz assim, não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Ou seja, Deus começa a agir, e aí você começa, se você segue esse fluxo, e você começa a perceber a maneira como isso está sendo desenhado na sua vida, Deus começa a agir na sua vida diariamente, as respostas às orações começam a aparecer. Eu contei a história que há um tempo atrás, há um bom tempo atrás, num dos meus primeiros empregos lá atrás, eu estava bastante descontente, queria mudar de emprego, não estava feliz, sabe quando o clima não está bom, era hora de mudar e tudo mais? Só que eu nunca tinha recebido uma proposta para mudar de emprego. Nunca tinha acontecido isso comigo. Nunca ninguém me ligou, falou comigo, vem trabalhar. Nunca. Eu sempre fui atrás e tive que achar o emprego. E aí eu orei para Deus um dia à noite e falei, Senhor, olha, não está legal, eu preciso mudar, preciso melhorar, preciso ganhar mais para poder resolver as nossas questões. Senhor, eu nunca orei sobre isso, mas me ajuda a ter um emprego novo, por favor. Nunca tinha recebido na minha vida até ali nenhuma proposta de emprego. Fui trabalhar no dia seguinte, a hora que eu cheguei no elevador, na fila do elevador para subir para o prédio, eu estava ali pensando ainda nesse momento, nessa oração, no meu problema, no meu momento difícil, no medo que eu tinha e nos medos que eu tinha em relação àquilo. E uma pessoa na fila, ela estava 3 pessoas à frente, virou e falou assim, oi Marcelo. Aí ela saiu, veio falar comigo, eu conhecia de uma outra empresa. Ela falou, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Deixa eu falar baixinho, para que ninguém escute. Mas eu tenho uma vaga na minha empresa, na empresa que eu trabalho, e a gente estava pensando em chamar você para ir trabalhar. Você tem interesse? Eu falei, nunca ninguém falou comigo, eu orei ontem e Deus me traz essa boa notícia. Eu olhei assim, acho que eu abri um sorrisinho. Eu quero. Ah, tá bom, então olha, depois eu te ligo. Eu falei, tá bom. E aí fui trabalhar. Eu cheguei radiante, acho que foi o melhor dia de trabalho, e eu cheguei com um sorriso nos olhos, e aí, passado o dia, eu falei, nossa, mas como Deus responde às orações. E aí chegou a hora do almoço, eu fui almoçar com um cliente à época, uma outra empresa, e a gente, durante o almoço, ele virou para mim, só estávamos nós dois, e ele falou assim, deixa eu te perguntar, você está feliz no seu emprego hoje? Aquela hora eu me arrepiei, assim, falei assim, não é possível, será que vai cair na questão de uma oportunidade? E aí ele disse assim, sabe, é que a gente tem uma oportunidade e a gente pensou em você, eu gostaria muito que você viesse trabalhar com a gente.
Aí eu abri um sorriso, a gente conversou, falei que queria conhecer mais a proposta e falamos mais. Ficamos de tomar a decisão depois. Aí eu já cheguei pleno no trabalho, né? Falei assim, mas como Deus é maravilhoso. Eu orei e deu certo, respondeu, né? E aí chegou no final da tarde, eu recebi uma ligação. Era uma agência de empregos, um headhunter, né? Como a gente chama. E eles diziam, nós temos uma vaga e nós gostaríamos de saber se você tem interesse em participar desse processo. Quase que eu falei assim, Senhor, obrigado, mas já está 3, olha, já dá para escolher, obrigado, o Senhor é sensacional. Como Deus é bom, queridos. Eu já tive tantas outras orações que não foram respondidas até hoje também. E acho que você também, né? Mas essas foram. E eu fui trabalhar numa das 3 empresas ali. E trabalhei por muitos anos lá. E foi uma bênção. Mas às vezes as respostas não vêm, mas as promessas de Deus e a maneira como Ele se manifesta na nossa vida é algo diário, que acontece sempre. E olha, no caso da viúva, Deus não deu ali, não fez um milagre e colocou um banquete de ano novo na mesa dela, ou de Natal, né? Não fez um banquete. Deus simplesmente, diz a Bíblia, que não faltou o que para ela? Farinha e azeite. Não tinha nada mais. Deus não deu um excesso. Ele deu o que ela precisava. Deus sabe o que nós precisamos. Ele sabe do que nós precisamos. E não necessariamente é aquilo que nós imaginamos. Às vezes é exatamente o contrário. E é aí que a gente tem que usar aquela maravilhosa parte da oração, que seja feita a tua vontade, Senhor. E aí, indo para o finalzinho, a gente tem o conceito de que quando a gente passa por essa história da salvação, e talvez ela seja a sua história hoje aqui, a gente entra no momento em que a felicidade acontece como eu quando consegui um emprego ali. E aí essa graça começa a transbordar. E ela transborda de uma maneira que você começa a falar para os outros da maneira maravilhosa como o Senhor agiu na sua vida. E aí não é mais sobre o que Deus fez por você ou em você, mas é o que Deus pode fazer através de você. Deus começa a agir e aí começa a mostrar para o mundo, através da sua vida, o maior e mais poderoso sermão ou música que você pode apresentar para alguém, que é a sua vida transformada e a maneira como você recebeu e aceitou aquilo que Deus tem para te oferecer. E aí nesse momento vem o que está escrito lá em Mateus, e que é o tema da nossa série, onde Jesus diz assim, ó, vós sois o sal da terra. Vocês vão levar o sabor, vocês vão tocar a vida das pessoas. E é só nesse momento que o trabalho de conquistar pessoas para Jesus começa a ter um efeito grande e efetivo mesmo. Porque se você só vai pregar e falar, mas você não está transmitindo e mostrando o brilho de Jesus através de você, é mais um discurso bonito. O que vai fazer a realmente transformação é a sua vida transmitindo e brilhando a luz de Jesus. Eu gosto, aí depois tem uma parte em que Jesus fala sobre que nós devemos ser a luz do mundo, né? Porque uma cidade no escuro ela brilha, né? E a gente vê aquela luz ali a salvação está ali, ali é o lugar que eu quero chegar. E acho sensacional esse conceito de que nós temos que ser a luz de Jesus. Tem uma música do pastor Josué de Castro que eu gosto muito, e ela diz assim, porque Jesus não tem pés, senão os nossos. Jesus não tem mãos, senão as nossas mãos. Jesus não tem voz, se não for a nossa voz. Por quê? Porque as pessoas não vão ouvir diretamente hoje da boca de Jesus. Elas vão ouvir a nossa voz, ou a voz de Jesus através de nós. Nós temos que ser os porta-vozes de Jesus. Nós temos que agir através da sua inspiração, do seu poder e levar a mensagem dele às pessoas. E aí nós fazemos quando a graça transborda em nosso coração. Quando a gente pode dizer com todas as letras, eu acredito nas promessas do Senhor, porque a minha vida é um testemunho disso. E aí a gente avança e a gente chega no ponto em que somos renovados, somos transformados e conseguimos falar para as pessoas e elas percebem e olham para a gente. E esse amor transborda, porque aquilo que as pessoas mais querem é sentir o amor. E o amor vem da fonte do amor. Deus é amor e Ele pode ser através de nós, Ele pode usar a nossa vida para falar às pessoas. E aí nós podemos ajudá-las. E aí mesmo que você esteja passando por problemas, a sua vida passa a ser um testemunho maravilhoso.
Talvez a sua experiência hoje seja difícil e você está aqui angustiado, talvez até no limite ou já numa depressão. Olha, eu quero dizer para você, Deus te ama e você é a menina dos olhos dele. Deus não desiste de você, não desista de Deus. Deus quer te abraçar hoje, abrace o Senhor. Se for necessário buscar ajuda profissional, que seja assim, isso é importante. Mas confie em Deus também e entregue a sua vida a Ele. E tenha certeza de que você terá uma vida mais feliz. E as pessoas que estiverem ao seu lado receberão essa informação da sua vida, não pela sua boca, nem pelo seu sermão, nem pela sua música, mas receberão pela sua vida, pelo testemunho da sua vida. E aí sim as palavras e a música serão complementos maravilhosos. Mas primeiro eles precisam enxergar Jesus em você. E aí nós poderemos ser o sal para as pessoas, nós poderemos ser a luz do mundo. E aí as pessoas virão a este lugar e sentirão o amor que só Deus pode dar. Este é o lugar do amor. É um lugar onde nós encontramos com pessoas amadas e queridas para nós. Você é amado e querido para Deus, por Deus. Que Deus possa transformar a sua vida de desilusão e tristeza em esperança, em graça, para que você seja o sal, para que você seja a luz. Eu quero orar por você agora e queria que você fechasse os seus olhos e se unisse a mim nessa oração para Deus. E aqui, Senhor, nós queremos nesse momento, depois de ouvirmos essa história, que pode ser nova para alguns, mas muito conhecida para outros, mas quando nós relembramos essa história daquela viúva e seu filhinho, e Elias, que foi usado pelo Senhor para levar a esperança àquela casa. Mas quando nós vimos essa história e entendemos o fluxo da salvação, nós entendemos que hoje nós podemos estar numa situação tão difícil quanto ela, e que nós precisamos, Senhor, da Tua salvação, da Tua bênção, porque os problemas e os medos estão aqui, Senhor. Mas as Tuas promessas também, abra os nossos olhos para enxergarmos as Tuas promessas, Senhor. A promessa de que o Senhor não vai nos deixar, de que o Senhor vai estar conosco ali ao longo do caminho, mesmo quando nós passarmos pelo vale da sombra e da morte, de que o Senhor está pronto para nos receber, que nós podemos, quando as portas estiverem fechadas, nós podemos bater e o Senhor vai abrir estas portas e nós poderemos vê-lo, Senhor. Nos ajude, nos abençoe, nos fortaleça, nos renove e nos transforme nesta manhã. Para aquelas pessoas que vieram hoje, especialmente porque o Senhor as chamou para ouvir, Senhor, uma mensagem de esperança, renova o coração, Senhor, de cada um de nós. Perdoa os nossos pecados e leva-nos agora para casa e derrama sobre nós o Teu Santo Espírito. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.